Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. Hoje é quarta-feira, dia de saúde, o seu programa de atualização e informação em saúde. Hoje, contemplando aí ainda o mês de novembro, vamos falar sobre o Novembro Azul, né? Essa campanha belíssima, né? Que vai aí, toda a série desse mês de novembro, a gente vai falar sobre o Novembro Azul. E, mantendo aí a tradição do programa, a gente trouxe 3 especialistas na área. Nós temos lá na ponta esquerda o Dr. Guilherme Campelo, que é médico urologista. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Boa noite, obrigado pelo convite. Você que acompanha a gente lá no Hospital Rio Doce, salva a gente nas noites e etc, né? É isso aí. Isso aí. Lá no banco ali, na ponta esquerda também, na verdade, Jamile Pratissoli, que é psicóloga, né? Que faz um belíssimo trabalho de prevenção também lá na UBS do Três Barras, né? Seja muito bem-vindo, minha querida. Obrigada, boa noite a todos. Isso aí. E aqui do meu lado, a Tatiane Sotelli, que é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia, né? Vai explicar bastante coisa pra gente sobre isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Bem, você pode nos assistir através da TV Sim, na rede Sim 16.1, em toda a TV aberta e digital, TV fechada também, no YouTube, Facebook e na Rádio Viva 106.1 FM. Também no YouTube, né? E conversar conosco também, tirar suas dúvidas através do nosso canal no WhatsApp, que é o 99622-4547. Manda a sua pergunta e nós vamos fazer ela aqui ao vivo, né? Bem, então vamos começar elucidando um pouco mais do Novembro Azul, e aí eu vou direcionar a pergunta lá para a Jamile, que faz um excelente trabalho de prevenção, né? Eu participei já de algumas palestras lá, eu acho muito bacana, acredito muito na questão da informação. O que é essa campanha do Novembro Azul, Jamile? E o impacto, né? Então, a campanha do Novembro Azul, ela é uma campanha de prevenção, de trazer o conhecimento, né? O câncer de próstata, ele foi aumentando o número de portadores, de pacientes com câncer de próstata, e a informação é sempre um caminho de resolução, né? Então, lá na UBS dos Três Barras, dia 18 de novembro, né? Estaremos lá de novo, falando novamente de prevenção. Então, essa campanha é uma campanha do Sistema Público de Saúde. Ela tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas possíveis, para que cheguem informações, e com essas informações a gente trabalha com a prevenção, né? Eu acho que é unânime aqui na mesa de especialistas que a prevenção, ela impacta como? No financeiro do país, né? A gente economiza dinheiro nos cuidados, que são mais caros depois. E o mais importante, dentro da minha maneira de pensar, na saúde do paciente, né? Então, quando a gente trabalha com a prevenção ou com a descoberta desse câncer ou de qualquer câncer no seu início, a gente tem uma possibilidade de cura interessante e isso vai impactar na qualidade de vida desse sujeito. Então, a prevenção nada mais é do que buscar a qualidade de vida. Impedir que qualquer que seja a dificuldade a nível de saúde se evolua e tenha um agravamento. E aí, então, a qualidade de vida ela fica preservada
né? Então, essa campanha, ela é vinculada à prevenção. Prevenção. Tem esse objetivo, né? Esse é o Dia objetivo. 18 de novembro, lá na UBS, vai ter dos Três algumas Barras. palestras, eu vou estar presente. Exatamente. E todos são convidados. Isso, mas eu vou falar sobre câncer de próstata, não. Eu vou falar sobre prevenção do homem, tá? Cardiovascular. Porque, na verdade, essa campanha, ela ampliou, né? A gente fala do câncer de próstata, mas ela também está vinculada à saúde do homem, né? do homem. Que acaba sendo uma novidade, né? Até bem pouco tempo atrás, as mulheres se cuidavam, as mulheres se dedicavam. Então, ampliou-se para a saúde do homem. Como que é difícil tratar do homem, né, Guilherme? É bem difícil. Então, assim, o Novembro Azul, basicamente, não é só câncer de próstata, é a saúde do homem no geral, né? Uhum. E sobre o câncer de próstata específico, o que é isso? Esse tabu aí? Explica pra gente, assim, de uma maneira direta para a população entender o que é o câncer de próstata. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar, né, que a próstata é uma glândula, né, que só o homem tem, e ela ajuda tanto na continência urinária, né, no controle da urina, como também ela forma o líquido prostático, que faz parte do sêmen. E a próstata, na verdade, o câncer de próstata em si, ele está cada vez mais crescendo, né, o diagnóstico, por conta do envelhecimento das pessoas, né? O câncer de próstata é muito associado à idade. Quanto mais velho o homem, maior a chance de ter o câncer de próstata. O câncer de próstata hoje é o segundo câncer mais comum no homem, né? Só perde para o câncer de pele, não o melanoma. E no Brasil, o último dado que a gente tem do INCA foi em torno de 65 mil diagnósticos novos de câncer em 2020. Sendo que 2020 foi um ano bem complicado, né? Por falta de comparecimento, né, de pacientes para fazer tantos exames diagnósticos de prevenção por conta da pandemia. Prejudicou muito, né? Acho Prejudicou que esse ano demais. A gente vai ter talvez um aumento na incidência. A gente está tendo muitos casos assim, de pacientes que simplesmente abandonaram o tratamento, tinham cirurgias indicadas, por exemplo, e não fizeram, e voltaram um ano e meio depois, e a gente tem que, né, reestadiar esse paciente. Alguns pacientes, não do câncer de próstata em si, mas de outros cânceres, acaba que muda o tratamento e muda o prognóstico também, então a pandemia atrapalhou muito isso. Atrapalhou bem. Aí. E Tatiane, eu fiquei muito curioso com a sua especialidade. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a fisioterapeuta uroginecológica. O que é o seu dia a dia? O que a gente faz? A gente trabalha também com a parte da prevenção, né? O paciente chega, ele está marcado com a cirurgia de próstata e a gente vai preparar toda aquela musculatura, fortalecendo, né? E dando a orientação ao paciente como ele fazer o uso daquela musculatura, até mesmo depois que ele saiu da cirurgia, porque muitos ficam perdidos, não têm um conhecimento, né? Tem uns que perde muito xixi, então isso assim, usando fralda, então uns fica perdido. E com a fisioterapia, a gente já orienta o paciente, orientando eles que quando ele sair da cirurgia, ele vai sair daquele estágio, né? Então, para ele não se preocupar, que com a fisioterapia depois, no pós-parto, a gente vai estar ajudando ele a melhorar mais ainda. Entendi. Então, vocês trabalham mais durante o tratamento do caso do câncer de próstata, né? Isso. Durante, o antes, né? Prévio. Prévio para a gente dar as orientações ao paciente, orientar como que fazer a contração, fazer o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e a orientação da terapia comportamental, né? Como muitos vão toda hora no banheiro, né? O aumento de ir ao banheiro e, assim, eles ficam trocando de fralda, protetor diário o tempo todo. Então, a gente vai orientar eles que não precisa, né? Então, a gente vai orientar, você tem que ficar um tempo sem ficar indo toda hora no banheiro, né? E aí isso ajuda muito eles. E isso é um sintoma de câncer de próstata ou não? Não é um sintoma de câncer de próstata, não. Quais são os sintomas iniciais que a população tem que ficar em alerta? Para câncer de próstata? Isso, para pensar em câncer de próstata. Nenhum. Nenhum? A maioria dos pacientes que têm câncer de próstata na fase inicial não tem sintomas. Por isso que a gente bate a tecla aí para fazer o exame, para fazer os exames de rotina, por conta disso. E o paciente que não tem sintoma e tem o diagnóstico é aquele paciente que tem alta chance de cura. O paciente que chega com algum sintoma
específico, pode ser um sintoma da hiperplasia da próstata. Aí ele pode ter a hiperplasia benigna associada com câncer de próstata, e tem os dois, o crescimento da hiperplasia é um crescimento central, e aí causa sintomas urinários, a gente pode especificar isso depois. E a próstata inchada, né? Que a gente vê nos a próstata inchada, fala. isso. E o câncer de próstata tem um crescimento periférico da cápsula da próstata. Então, inicialmente ela não causa sintomas. Quando o paciente tem sintomas, aí são sintomas de doença avançada, de metástase, aí emagrecimento, anemia, sangramento na urina. Alteração do jato, né? Então, alteração do jato é mais associada à hiperplasia benigna. Doutor Guilherme, aí eu ia me metendo aqui na história, né? A mulher, ela tem a tendência de fazer o seu preventivo todo ano, né? E voltando a falar da importância do Novembro Azul, não só para cuidar do câncer, mas também para cuidar da saúde do homem, seria interessante a gente começar a pensar, né, e usar esse espaço para que o homem possa buscar. E a pergunta seria assim, de quanto em quanto tempo seria interessante que ele fizesse o seu preventivo? Não sei, vou chamar de preventivo, mas é mais comum para nós, né, buscarmos um preventivo anualmente do que para os homens, né? Então, qual seria o tempo ideal para que ele pudesse prever detectar uma possibilidade de câncer num tempo onde ele pudesse atingir a cura? Então, eu vou até ampliar um pouquinho o que você está falando. Já me fizeram essa pergunta já. Quando que o homem tem que começar a procurar um urologista? Idade, isso. Isso. Então, assim, eu sempre defendo a tecla, assim, né? Gosto de usar esse termo. Eu oriento meus pacientes a procurarem desde a adolescência, trazer os filhos, né? A mulher não procura o ginecologista quando entra na menstruação, começa a menstruação, quando começa a atividade sexual. O homem não passa por isso. Não tem essa cultura de procurar um urologista, de ver se não tem necessidade de fazer uma cirurgia, tem uma fimose, por exemplo, ou se não teve nenhuma malformação, ou se tem algum problema relacionado, né, ao órgão genital. Não existe isso. Isso é uma coisa que a gente está cada vez mais fazendo campanhas em relação ao adolescente procurar o urologista desde o início. Quanto ao câncer de próstata, a gente tem vários protocolos para isso, né? O protocolo mundialmente utilizado pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata ou de outros cânceres relacionados a glândulas. Então, assim, que tem parentes com câncer no ovário, mama, pâncreas, né? Que geralmente que vem do lado paterno, a gente orienta a iniciar os exames de rotina a partir de 45 anos. Isso vale também para as pessoas de cor negra. E pacientes que não têm histórico familiar de câncer, caucasianos, a gente orienta a partir dos 50 anos. Caso o paciente tenha um histórico assim, de familiar com câncer de próstata muito precoce, aí a gente até inicia antes dos 45, podendo ser até a partir dos 40, mas são casos muito raros. Individualizados. Né? Então, assim, o ideal é histórico familiar, 45 negros, 45 anos. O restante da população, sem histórico familiar, 50 anos. É importante você levantar essa questão da prevenção, porque tem câncer do pênis, do testículo, né, do epidídimo, de várias outras coisas, né? Hipospádia, né? Tem outras... E o câncer de testículo mesmo é o câncer do adulto jovem, né? E é o que mais aparece, de vez em quando aparece, tem casos, a gente lembra de jogador de futebol, teve um jogador de futebol do Flamengo, não lembro o nome agora, teve o Nenê, jogador de basquete, que foram, né, fizeram cirurgia, ficaram bem, depois fizeram propaganda em relação a isso. É um câncer de adulto jovem, e a gente não pega, às vezes, pega já numa fase mais avançada. O homem, ele tem muito receio do médico, né? Tanto do médico quanto da prevenção, e eu acho que na questão genital é pior ainda, né? Pior. O que você acha disso, Jamile? Tem todo um tabu, e isso é uma questão histórico-cultural, né? A gente diz que está saindo de uma sociedade machista, mas a gente está muito entranhado nisso ainda, né? Então, essa questão ligada à virilidade, à masculinidade, a questão da impotência sexual, que o tratamento desse câncer, ele traz à tona, é muito assustador para o homem. Então, para não saber que eu tenho algum risco, eu prefiro não saber. E aí eu evito ir, né? E aí eu vou me permitindo adoecer sem, né?
em relação a doenças do coração, né? Os homens acabaram... hoje não, hoje acho que está mais equilibrado, né? O número de homens e mulheres, né? O homem está equiparado já. Porque se cuidou, né? Porque começou a perceber isso no homem por toda uma questão de pressão social, né? De ter que ser o macho alfa, né? E isso faz com que ele tenha vergonha de expor as suas fragilidades em todos os aspectos. No sexual, um pouco maior, porque o macho, ele dá conta do sexo, né? Ele é o pegador, ele passa o rodo. Então, isso vai marcando Se por um lado tem toda essa questão edípica aí, né? Do macho bonzão, por outro, internamente, ele vai ficando adoecido e não se dá conta. E fragiliza de uma maneira mais intensa que a mulher nesses aspectos. Mas tem casos também, Jamile, que eu vejo assim lá no consultório, muito relato de pacientes, eles falam bem assim: se eu soubesse que eu ia ficar impotente, eu não tinha feito essa cirurgia. E eles vão adoecendo. Então é daí que vem a importância do psicólogo. E muitos não querem nem procurar psicólogos, assim, não. E aí eles dependem muito da parceira, e a parceira não quer ajudar. Aí eles ficam nervosos, né? Então, tipo assim, eles não estão nem preocupados com o câncer, mas sim com a sexualidade deles, né? A questão da vida, ela fica secundária em relação... Assim, a vida está ligada ao tanto de sexo que eu produzo. Exatamente. E aí, então, eles acabam não se cuidando para não ter que perder a vida, né? Sim. E, na verdade, acabam... E acho que no último programa que a gente fez, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a vida transcender a sexualidade, que também é um tabu, né? Sempre falou-se que sexo no casamento é tudo. Como assim, né? Quando eu casei, tá lá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Se um de nós dois adoecer, ficar acamado, né? Numa condição que não dê para ter sexo, vai ser o quê do meu casamento? Então, caso não. Né? Para que casar se não for para fazer parcerias de um bom laço, né? E tem muitos casos de pacientes que eles deixam de fazer a cirurgia, né, por causa do medo da impotência sexual. Para eles acham que é tudo, a sexualidade, né, o sexo. Mas tem muita tecnologia hoje em dia para isso, não tem? Tem. Aperfeiçoamento da cirurgia. Aperfeiçoamento da cirurgia, cada vez mais, né, laparoscopia, que para mim já é passado, né, hoje o presente é cirurgia por robô, então, assim, os resultados são cada vez melhores. E, posteriormente, tem tratamento medicamentoso, tem prótese. Então, o paciente não fica sem assistência, não. Se ele tivesse procurar, ele acha. Acha, né? Tem que ter acompanhamento, né? Da uroginecologia. Né? E naqueles casos, né, que já está num caso mais agravado, que realmente a questão do sexo vai ficar comprometida, é entender que a vida é mais que isso, né? A gente precisa ampliar um pouco a visão de vida, de relacionamento, de parcerias, que fica tão resumida algumas coisas que não fazem nem sentido, né? Com tanta riqueza de vida que existe. Então, e aí é legal, assim, gostaria até de perguntar de novo sobre essa questão dos tratamentos, porque realmente a questão da impotência é uma preocupação e, às vezes, uma razão para o homem não procurar saber, né? Se eu soubesse, nem tinha feito a cirurgia. E a cirurgia vai salvar a vida daquele paciente. Ele opta por não fazer porque ele associa isso à impotência. E aí, é possível, assim, trazer pra gente como é que seria, assim, o processo cirúrgico, o que acontece depois disso, que possibilidades que tem de voltar a uma vida normal em estágios que não são tão avançados, né? A gente sabe que em estágios de metástase ou mais avançados, né, a gente faz cuidados paliativos, né? Mas antes dessa fase, o que é possível ser feito? Sei lá, é possível dizer pra gente um passo a passo, ou quais são as possibilidades, as opções que esses homens têm? Então, é possível, sim, né? A gente pode enumerar aqui, tem várias opções de coisas que o homem pode fazer. A gente não tem como defender assim, de falar, isso aqui, a porcentagem é X, Y, não tem como te falar. Depende muito do tratamento em si, né? Os homens mais novos têm uma tendência a recuperar melhor a ereção, mas tudo depende de como foi feita a cirurgia, né? Hoje a gente tem 3 técnicas padrões, né, de cirurgia. A cirurgia tradicional, que é a laparotômica, né, aberta. Essa cirurgia ela é uma técnica
que é menos refinada, né? E tem menos recurso, né? A gente opera com a visão nossa, né? Olho nu. Então, o sítio... Isso, pela barriga. O sítio da localização da próstata é de difícil acesso, né? Fica embaixo do pubis, né? Do osso do quadril. Então, a gente tenta preservar a inervação que passa sobre a próstata, né? Mas o recurso é limitado, não é a mesma coisa da cirurgia por vídeo, que a gente consegue ampliar a imagem 20 vezes, e da cirurgia por robô, que além de ampliar a imagem, a gente tem movimentos, né, que a gente consegue fazer com o robô, que a gente não consegue fazer na cirurgia aberta e na laparoscópica. Então, assim, o recurso da cirurgia melhorou muito, muito mesmo. Claro que isso depende da experiência do cirurgião, né? Não é porque o cirurgião está fazendo por robô que é garantido que ele vai conseguir. E também depende da anatomia do paciente, depende do grau do câncer, porque dependendo do grau do câncer a gente tem que tirar com o nervo tudo, porque o nervo pode estar acometido. Entendeu? E depende da saúde anterior ao câncer. Isso, também, né? uma coisa que isso também pesa muito. Todo paciente que a gente indica cirurgia, a gente costuma avaliar essa questão da ereção prévia, porque às vezes o paciente já é mais idoso, ele tem alguma doença de base, né? O diabetes principalmente, que é uma das principais causas de disfunção erétil no mundo. E aí esse paciente às vezes já não tinha uma ereção boa, então ele já tem que entender isso, que a cirurgia vai piorar um pouco mais. Aí entra a cirurgia, a questão psicológica e mais a questão cirúrgica, né? Mais a questão cirúrgica. Do diabetes e etc. Né? Só que, assim, existe tratamentos depois também, tá? Existe tratamento com medicamento, tem medicamento injetável e tem as próteses penianas que são, assim, dependendo do status do paciente, né? Se o paciente tem condição de saúde, né? O paciente não tem grandes comorbidades, paciente bem orientado, ele pode se adaptar bem à prótese. Tem muito recurso, né? Muito recurso. Vamos finalizar esse bloco, depois a gente volta falando mais sobre tratamento, diagnóstico e cirurgia. A gente está aqui hoje com a Tatiane Sotelli, que é fisioterapeuta e especialidade em uroginecologia, está aqui do meu lado. O doutor Guilherme Campelo, que é urologista, e a Jamile Pratissoli, que é psicóloga. A gente volta no segundo bloco falando mais sobre Novembro Azul. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje contemplando o Novembro Azul. Nós estamos aqui na presença da Tatiane Sotelli, que é fisioterapeuta e uroginecologista, né? E o Dr. Guilherme Campelo, que é urologista, e a Jamile Pratissoli, que é psicóloga, né? Nós fechamos o último bloco falando, a gente até avançou um pouco, falou sobre tratamento de disfunção erétil, e a gente esqueceu um pouco do grande exame que é do Novembro Azul, que é o toque, né? Desmistifica isso pra gente aí, Guilherme. É um exame tão desafiador assim ou é uma coisa muito simples? Então, depende de como você interpreta, né? Mas é um exame muito simples. É um exame simples e um exame barato, né? Precisa só de ter um profissional que saiba fazer o exame, né? Quanto tempo demora o exame assim? Segundos? Segundos, 5 segundos, 10 segundos, dependendo se o médico tiver alguma dúvida. É um exame, né, invasivo, né? Para o homem é muito difícil, mas é um exame muito simples. A intenção dele é a gente conseguir, né? A gente empurra o reto e consegue palpar, né, a próstata. E a gente tenta sentir se a próstata tem algum endurecimento. A gente consegue ter uma noção, mais ou menos, de qual é o tamanho dessa próstata. É uma próstata muito grande. Entendeu? Então é um exame muito simples. Com o toque a gente já pode, às vezes, né, diagnosticar um pré-câncer, né? A gente encontra um nódulo endurecido, né? Já indicaria, né, o próximo passo, que seria a biópsia. E assim, a gente tem o PSA, né, que é a proteína específica da próstata, que ela tem os seus valores específicos, para a idade, para o tamanho da próstata. A gente tem várias referências em relação ao PSA, só que em 20% dos casos o PSA não altera e o toque altera. E esses 20% que a gente consegue diagnosticar é muita coisa.
Entendeu? E geralmente esses pacientes que não alteram o PSA e têm uma alteração no toque, assim, sugestivo de câncer, são os que têm o câncer mais agressivo. Então, é muito difícil a gente dispensar o toque. Né? Então, o PSA, o exame de sangue associado a um toque, ele ganha bastante chance de diagnóstico. Ganha bastante chance de diagnóstico. E o PSA, ele é alterado até com... Se o paciente andar de bicicleta antes, ele altera o exame. Se o paciente andar de bicicleta antes, andar a cavalo, dependendo de como estiver andando de moto, se tiver uma relação antes do exame, se fizer o toque também, né? Fez o toque com o médico, no outro dia eu vou colher. Não, tem que ter um intervalo pelo menos de 48 horas para não ter esse risco. Interessante. Deixa eu só engatar uma pergunta do pessoal da internet aqui. E ele pergunta o seguinte: ressonância magnética de próstata substitui o toque? Não. Ressonância magnética, hoje em dia, é um recurso muito bom que a gente tem. A gente pode utilizar ele tanto para diagnóstico quanto para controle de doença. A ressonância ela é muito boa para diagnosticar cânceres de alto grau. Ela consegue identificar bem. Mas cânceres de baixo grau, ela não consegue identificar. Então, quem perguntou aqui que está querendo fugir do toque, não tem jeito, né? Não é ressonância. Não. Na verdade, a ressonância é um passo depois, né? A gente faz o toque, o PSA, vamos supor. Aí faz uma biópsia e, por acaso, não diagnostica o câncer. Aí o paciente volta, depois o PSA volta a subir. Aí a ressonância, por exemplo, é uma boa indicação nesse caso. Porque talvez a gente não identificou a área que estava o câncer e não biopsiou aquela área ali. E a ressonância vai poder guiar a gente para isso. Iluminar muita coisa, né? Do ponto de vista de... Ela é boa também para identificar se a doença já está avançando para fora da próstata, se está avançando pelos linfonodos ali que tem em volta. Vamos lá, vamos só simular aqui. O bom é que a gente conversa... O paciente acabou de fazer um toque e ele tem lá um endurecimento. Você fez o diagnóstico de câncer de próstata, vamos dizer. Qual que é o primeiro passo? Biópsia. Isso. E com você? Aí esse paciente chega para você com esse diagnóstico. O que você acha? Qual que vai ser os passos da terapia? O paciente que tem um diagnóstico de câncer, de modo geral, o primeiro medo dele é a morte. De modo geral, o paciente com câncer, ele já associa, vou morrer. Embora a gente já saiba que tem muitos cânceres que são curáveis, né, que tem muito prognóstico bacana, mas esse medo de morrer, ele já chega junto com a notícia, né? No caso em específico do câncer de próstata, vem o medo da impotência. Assim, tão coladinho quanto o medo da morte, vem o medo de perder a sexualidade, a disfunção sexual, na verdade. Perder o sexo, porque a sexualidade ela é ampla, né? Ela é maior que isso. Mas as pessoas acham assim, não vou transar, né? Não vou ter ereção, não tem mais nada. E aí, então, vem esse medo de perder a parceira, de então ter uma vida acabada. Aí vem uma depressão, né? Resumindo, ele começa a entrar num estágio depressivo. Não necessariamente ainda numa depressão estabelecida, mas o medo da morte e o medo da impotência vai levando esse paciente a um quadro depressivo que pode fechar numa depressão estabelecida, e aí o tratamento é medicamentoso e psicoterápico. Então, a gente precisa também fazer a prevenção desse paciente, porque um paciente que tem a notícia de câncer e vai ter um tratamento de quimioterapia, enfim, tudo mais, radioterapia ou cirúrgico, não sei, de modo geral, não só para o câncer de próstata, ele é retirado da vida dele rotineira, né? De modo geral, ele não pode gripar, né? Infeccionar. Então, vem um monte de cuidados junto com isso. Então, esse retirar da vida rotineira também tem um impacto muito negativo, principalmente para o homem que ainda tem a ideia de ser o provedor da família, mesmo que ele não mais seja o provedor. Hoje, o homem não é mais o provedor financeiro daquela família, mas estruturalmente, socialmente falando, ele ainda tem esse lugar de ser o provedor da família. Então, quando ele é retirado desse lugar, né, do provedor dessa casa, isso também pode impactar numa depressão, e aí o processo depressivo atrapalha a cura atrapalha o processo depressivo, e a terapia vai entrar aí,
nessa quebra desse ciclo vicioso negativo, trabalhando com esse sujeito os recursos internos que ele tem de resiliência. Aí fez a biópsia, precisa guardar o resultado, né? E aí é a biópsia que fecha o diagnóstico. Né? Isso, deixar bem claro que antes de ter o diagnóstico da biópsia, a gente não consegue confirmar, né, com clareza que é o câncer. Precisa do diagnóstico. E aí também existem uma infinidade não, vários tipos de câncer, né, de histológico, etc. Né? Na verdade, né, 99% das vezes é um tipo só, que é o adenocarcinoma de próstata, que é o que é mais comum. Os outros, né, são muito raros. E aí, assim, com a biópsia, né, a gente consegue identificar o grau do câncer, e isso vai ajudar no estadiamento do paciente, para a gente saber o prognóstico, às vezes para a gente indicar qual a forma da cirurgia que vai ser feita, né, para ver se o paciente vai precisar de algum tratamento adjuvante à cirurgia, né, aí poderia ser quimioterapia também, no caso. Químio, rádio. Então, a radioterapia é uma opção de tratamento curativo. A gente tem a cirurgia e tem a radioterapia. Porém, a radioterapia tem também inúmeros efeitos colaterais. E a radioterapia é um tratamento mais longo. Caso, por exemplo, o câncer recidivasse numa radioterapia, e se optasse, vamos fazer uma cirurgia de resgate, que é uma opção que existe. É um procedimento muito mais difícil, muito mais complicado, porque a anatomia ali já está toda alterada por conta da radiação, né, do efeito da radiação. Fibrosa, então, tudo ali que a gente diz, né? Aí, assim, a maioria de nós urologistas indicamos radioterapias aqueles pacientes que realmente não querem operar, né? E para aqueles pacientes que não têm condição de operar, tem um problema cardiológico grave, tem outros problemas de saúde, que a cirurgia vire um risco para ele tão grande quanto o câncer. Então aí você indicou a cirurgia, aí entra a especialista Tatiane Sotelli, né? Isso, aí o paciente já vem do médico com o diagnóstico do câncer, né? O médico pedindo a fisioterapia pélvica, né? Para fortalecer, o paciente vai chegar, eu vou orientar o paciente, né? E vou fazer os exercícios, o fortalecimento, e eu vou orientar ele como, depois da cirurgia, como que ele vai fazer a ida ao banheiro, né? Como a quantidade de protetor que ele pode estar usando, né? Durante o dia, né? E assim, aí a quantidade de água que ele pode estar bebendo, né? Porque muitos, eles evitam até de beber água, né? Para não ficar toda hora indo ao banheiro, né? Você contava um caso de um paciente específico que foi muito interessante, né? A questão da micção, né? O paciente, ele chegou, só que ele já tinha feito a cirurgia, né? Na hora que a gente estava conversando. No intervalo aqui, ela contou isso pra gente. O paciente chegou, ele já tinha feito a cirurgia, já tinha sido 3 meses de cirurgia, ele trocava protetor diário, mais de 10 protetores durante o dia. E quando ele chegou desesperado, porque ele não aguentava viver aquela situação. E aí ele falou assim, você vai me ajudar? Eu falei assim, vou te ajudar. E aí comecei a fazer o trabalho todo com ele, falei assim, mas você tem que fazer o tratamento com psicólogo, né? Porque eu sozinha não vou conseguir. E aí ele falou assim, não, vou só ficar com você. Eu falei, então tá. Aí eu comecei a tratar ele, muitas vezes ele perdia, fazia micção, onde que ele estava na minha sala, ele fazia assim, que ele perdia mesmo, né? E você colocava protetor, muitas vezes encharcava o protetor. E aí eu fui orientando, fiz o tratamento com ele melhorou esse paciente, já quis dar alta para ele, e ele falou assim, não vou te largar. Por quê? Ele fica com medo, né? O medo, ele falou assim, e se voltar novamente? Eu falei assim, mas não vai voltar novamente, você não precisa mais, né? Porque hoje ele está com um protetor só diário. Quando ele iniciou, já era 10 protetores. Hoje ele usa um protetor. Isso é um caso totalmente, não é comum, né? Quer dizer, não é todo paciente que vai operar que vai ter esse problema, né? Não, é uma porcentagem pequena, assim, em torno de 20%, mais ou menos, que tende a ter uma incontinência, 20% a 30%. Aí, claro que vai depender da técnica utilizada, da idade do paciente, né, do grau do câncer dele, isso tudo pesa. Mas, assim, estudos comprovam isso, né? Fisioterapia precoce ajuda bastante. Todo programa que a gente vem aqui, é importante a multidisciplinaridade, né? Sempre a gente fala isso. Eu falo assim, tem paciente que, dependendo da cirurgia que ele fez,
ele usa um protetor diário por dia. Ele faz a fisioterapia, fortalecimento com eletroestimulação, biofeedback, ele melhora, ele fica sem protetor. Algumas vezes que tem, fala assim, eu perdi devido a alguns esforços que eu fiz, eu baixei na roça que eu estava trabalhando, eu perdi, mas é muito difícil. O resultado é excelente da fisioterapia nesse tipo de paciente. Você ia fazer um comentário? Fazer uma pergunta? Não, eu ia fazer o comentário quando ela trouxe que ela sugeriu o psicólogo e ele se recusou, porque também tem esse tabu, né? Tem aumentado o número de homens que buscam a terapia, mas ainda é um tabu também para o homem se abrir para alguém. E para a mulher ainda mais, assim, eles ainda buscam psicólogos homens. Eles falam bem assim, para que eu vou me conversar com a pessoa que eu nem conheço? Eu nem conheço. O homem ainda tem assim, mudou muito, né? Hoje buscam-se mais. Os homens mais jovens buscam mais a terapia do que os homens de mais idade. Mas tem esse tabu novamente ligado a uma questão mas até com a fisioterapia, social. muitos vão mesmo assim, porque acham assim, eu tenho que ir porque vou melhorar. Mas tem uns que nem procuram fisioterapia, porque, igual o Guilherme falou, né, doutor Guilherme? Ele encaminha os pacientes para fisioterapia, mas eles não vão. É muito difícil. Imagina se eles, vão deixar a fisioterapeuta reconhecer as partes íntimas dele. Né? Melhor eu não. tenho casos de pacientes que eu falo com eles assim, olha, a gente vai fazer eletroestimulação. Então, vou fazer a parte intracavitária, que é mais rápido. Qual é o outro tratamento que você faz? Não, eu posso fazer por fora também, a parte externa, mas demora um pouquinho mais. Não, eu quero fazer isso. Eu não quero fazer nada interno. Como a questão do exame de toque, né? Assim, é um tabu. Né? E se você olhar pela lógica, né, da questão física do exame, assim, nem era para ser um tabu assim, né? Mas tem toda uma questão social. Por que não era para ser? Talvez vou ser um pouco chula para explicar isso, né? Porque no final das contas, né, a gente vai ao banheiro com frequência e faz as fezes, né? Então, se a gente observar o volume, né? Estou falando de fisiologia, estou falando de funcionalidade e proporcional ao exame do toque, não faz muita diferença, né? Mas o medo de que é um homem tocando um homem, fica, nossa, né? Que horror, né? E aí brinca-se com a questão da sexualidade, e se eu gostar, e se eu não gostar, começa a entrar na questão da homossexualidade. E a gente tem que entender que isso salva vidas, né? E se dentro de uma lógica racional ali, né? Minimamente inteligente, não é muito diferente do que a gente faz todo dia, né? Por que você evitar a prevenção de uma vida inteira? Então, fica a dica. Mas é a mesma coisa lá no consultório. Quando eles deparam assim, nossa, você é tão novinha. Ai, é aí que eles têm vergonha, né? Eles dizem, não vou fazer, né? Aí tem uns que não. Aí vai pegando mais confiança, eles continuam fazendo. Não, agora eu tô melhorando, eu quero continuar fazendo. Não tem fisioterapeuta homem que faz esse tipo de tratamento? Eu falei assim, aqui não tem. Parece que tem uma dificuldade importante aí do lado do homem, né? Mas vamos lá. Obesidade, perguntas também da internet aqui que chegaram pra gente. Obesidade aumenta as chances de câncer de próstata? Então, diretamente não dá para falar que a obesidade aumenta as chances de câncer de próstata. Mas piora o prognóstico. Com certeza, o paciente obeso com câncer de próstata pode ter uma evolução muito pior do que um paciente que tem magrinho, rígido, que cuida da saúde. Aquela questão da condição prévia, né? Que ajuda, que a gente conversou. Outra coisa, meu pai teve câncer de próstata. A partir de que idade a gente acabou que já respondeu? 45 anos. 45 anos, câncer de próstata é transmissível? Aí ficou a dúvida, a gente não sabe se ele perguntou como... Se for como... genético ou se é... Se for genético, né, se a gente considerar, né, ele tem um forte peso genético. Até hoje em dia, não é uma realidade ainda do Brasil, mas nos Estados Unidos tem vários estudos genéticos. Até o estudo com BRCA1, BRCA2, que são marcadores de câncer de mama, né, que já é uma realidade aqui no Brasil, né, muitas mulheres que fazem o teste genético para câncer de mama já estão fazendo esses testes para o homem também, porque tem muita associação e cada vez mais, né, vão desenvolvendo estudos, e tem vários outros exames aí que estão para sair, mas que ainda não chegaram assim no Brasil
como realidade, né? Nossa, a gente acaba ficando ainda no PSA, no toque. Isso aí. Vamos deixar agora o terceiro e último bloco, né? As considerações finais. Tem muita mensagem chegando aqui, ó. Tô achando muito bacana. Vou mandar um abraço aqui, ó, pro Evanildo, Thiago, Tigrão e o Odair, que é Central de Ambulâncias ligado aqui no Bate-Papo das 6. E é isso aí. Mande suas mensagens aqui no nosso telefone 996224547 e deixe sua pergunta sobre o Novembro Azul, né? Hoje estamos com a Tatiana Sotelli, fisioterapeuta e uroginecologista, Jamile Pratsoli, que é psicóloga, e o Guilherme Campelo, que é urologista. E no terceiro e último bloco a gente vai falar um pouco mais sobre Novembro Azul. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje contemplando aí a campanha do Novembro Azul, né? Nós já discutimos bastante, tema bacana. Hoje nós estamos com o Guilherme Campelo, que é urologista, né? E uro-onco também, né? Jamile Pratsoli, que é psicóloga, e a Tatiane Sotelli, que é fisioterapeuta especializada em uroginecologia. Então a gente conversou bastante sobre diagnóstico, sobre tratamento cirúrgico, tratamento fisioterápico, psicológico, e a gente esqueceu da prevenção, né? O que um homem, hoje, se ele for numa consulta médica, jovem, como a gente comentou anteriormente, o que ele precisa fazer para se prevenir no futuro? Então, primeiramente, né, ele tem que ter uma vida mais saudável, né? Então, controlar a questão da alimentação, controlar a questão se ele, né, tem algum vício, ingesta hídrica ou cigarro, né? De preferência, se puder evitar, né? E ter uma vida saudável, praticar atividade física, tudo isso vale muito a pena, até para, se no futuro esse paciente tem algum diagnóstico, ele possa ter uma resposta melhor de tratamento. E é a mesma coisa para praticamente todas as doenças. Tudo que a gente conversa é a mesma coisa, é alimentação saudável, hábitos de vida bacana, né? Atividade física, perder peso, manter um peso saudável, né? E a gente não faz. É o mais fácil, o mais barato e a gente não... Eu acrescentaria aí ter um hobby, né? Tem algo que te dá prazer em fazer por fazer, sem ter a obrigação de, né? Porque minha parte é a mente, né, gente? A minha parte é emocional e isso também faz muita diferença, né? Falávamos há pouco, tudo que a gente coloca para dentro, se não digere bem, faz mal. Então, sugestão de boas leituras, né? Bons programas de TV, boas músicas. Então, isso tudo vai fortalecendo a circuitaria mesmo cerebral e vai trazendo uma sensação de bem-estar. Isso ajuda na prevenção, né? Isso é saúde como um todo, mas ajuda também no tratamento. Porque quando o seu corpo ele está com essas sensações que a gente diria positivas de bem-estar, ele também trabalha de uma forma mais concentrada na superação de algumas doenças e o câncer é uma delas, né? É a mesma coisa quando o paciente já chega para fazer o tratamento, ele que tem aquela rotina de fazer atividade física, né? A recuperação dele é muito mais rápido, né? Do que aquele paciente que não pratica nenhuma atividade física e que não se alimenta corretamente, né? Do que aquele outro paciente. Por isso que assim, porque aquele paciente melhorou mais rápido do que eu melhorei, que eu tô mais parada, assim, eu não melhorei tão rápido como aquele. É porque aquela qualidade de vida do outro é melhor que a dele, né? Então, assim, tem que estar sempre fazendo atividade física, melhorando a qualidade na parte de alimentos, né? E aí eu queria deixar uma coisinha que a gente não falou, que no caso específico da saúde do homem e do câncer de próstata, a parceria com a família, com a esposa, caso seja casado, isso é fundamental, assim. A regra é do tamo junto. Tamo junto, né? Então ele não vai estar sozinho, não importa o que venha, se vier uma possível impotência, né, em casos mais graves, essa esposa tem que ter paciência nesse tratamento, tem que ajudar de uma forma mais gentil possível para que essa recuperação ou a não recuperação da potência sexual não seja o fator mais importante dessa relação, né? Seja um pedaço disso. E que isso seja ampliado. Então, a importância da parceria da família, no caso do câncer de próstata, em específico da namorada, da noiva, da esposa, ou namorado, do noivo, do esposo, né? E dos filhos também.
O tratamento, ele dura muito tempo? Uma outra pergunta aqui. O tratamento desde o diagnóstico, acompanhamento, em geral... Então, isso depende muito. Né? Se o tratamento dele for curativo, né? Se ele optou pela cirurgia ou pela radioterapia e o tratamento dele foi curativo, inicialmente ele faria só a cirurgia ou faria sessões de radioterapia e posteriormente ele faria acompanhamento. E aí o acompanhamento seria uma rotina que inicialmente ela é mais próxima, né? O intervalo é menor e aos poucos o intervalo vai ficando cada vez mais longo. A gente não considera o paciente curado do câncer, mesmo sem sinais, né, de recidiva da doença, por um longo período. Então, esse período a gente mantém acompanhamento, né, 10 anos pelo menos, por aí. Vai depender muito do paciente, das condições, mas inicialmente ele vai acompanhar e se o tratamento for o tratamento curativo, ele é o tratamento mesmo, assim, o procedimento vai ser esse. Vai ser curto e o acompanhamento longo. O acompanhamento longo. Joia. Outra coisa que a senhorita, a gente comentava no intervalo, sobre a terapia comportamental. O que é isso aí? A terapia comportamental é porque muitos pacientes, né, a gente orienta eles, porque eles têm um intervalo de ir ao banheiro, né, para fazer a parte da micção dele, eles acham que eles têm que estar em toda hora, de 10 em 10 minutos. Então, eles não têm o tempo de fazer, não tem aquele tempo de enchimento da bexiga. Então, a bexiga tem um tempo que você vai enchendo e, tipo assim, ele fica de 1 hora, 1h30, né? E tem muitos que não aguentam, vai de 10 minutos, deu vontade, deu aquele estímulo, acho que tem que ir no banheiro fazer xixi. Então, a gente orienta eles o tempo que ele tem que ir e a quantidade de protetor que eles têm que usar durante o dia, né? A quantidade de água que ele pode estar ingerindo, né? Então, a gente faz toda a orientação e também a atividade física. Eles têm que estar fazendo a caminhada, né? Porque ajuda muito na recuperação deles. Orientação geral relacionada a isso. E é isso aí. Chegamos ao final do bate-papo das 6. Muito bacana, elucidado. Para mim, assim, aprendi demais. Toda vez que eu venho aqui, aprendo muito. Hoje, mais uma vez, gostaria de agradecer. Considerações finais aí para Jamile Pratissoli, que é psicóloga. Acompanhe ela aí nas redes sociais. Fique à vontade nas considerações aí. O que eu tenho a dizer, eu sou muito repetitiva, né? Assim, e o que eu tenho a dizer, assim, a prevenção, ela sempre sai mais barata em todos os sentidos, né? No sentido emocional, principalmente. A gente chega à possibilidade de cura num índice maior. E, né, o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, o apoio de quem a gente gosta em qualquer situação de fragilidade física, no caso de um câncer, é um excelente remédio. Né? É tão curativo quanto um tratamento. É tão importante quanto um tratamento. Então, eu ia deixando passar aqui, mas ainda bem que eu lembrei a tempo, da parceria com a família, filhos, né? Desse acolhimento, desse colo, você não está só. Isso é muito forte para um sujeito como o ser humano atual, que parece tão forte e é tão frágil. Na verdade, na sua essência, a gente é muito dependente dos relacionamentos. O início da doença está na cabeça. Né? Tem uma frase assim? É isso aí. Guilherme Campelo, muito obrigado. Considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aqui a TV Sim, né? Todo ano a gente está aqui para reforçar essa campanha e lembrar, né, que todo homem, né, com histórico familiar ou negros com 45 anos ou os caucasianos a partir dos 50 anos, não deixar de fazer o exame de próstata, não deixar de procurar um urologista, fazer seus exames de rotina, não só no mês de novembro, mas se puder, pelo menos uma vez no ano, né, a gente não precisa ser só novembro. E para os outros homens também, de faixa etária mais precoce, procurar o médico, não deixe de fazer uns exames, não deixe de, né, fazer a sua revisão, porque a medicina está avançando cada vez mais e o diagnóstico precoce é cada vez mais a salvação das doenças, principalmente as doenças oncológicas, né? E deixar fortalecido aqui que o câncer de próstata não tem sintomas na fase inicial. E aquele paciente que tem um diagnóstico, né, da doença na fase inicial tem uma chance de cura maior que 90%. Então, assim, é só a gente
fazer a nossa parte. Parar de bobeira, né? De preconceito, né? Estigmas, preconceito e cuidar da sua vida. Cuidar da sua Você vida. está trocando a sua vida por conta de uma bobagem, né? Aí. E é isso aí. E Tatiane Sotelli, muito obrigado pela presença também, muito elucidativa, não conhecia o trabalho uroginecológico da fisioterapia, achei muito interessante. Muito obrigado, né? Mais uma vez, esse ano me convidaram novamente. Tenho só que agradecer. E assim, eu falo que a fisioterapia é muito importante nesse tipo de tratamento, não só nesse tipo de tratamento de câncer, né, do homem, mas também abrange tudo como na mulher, né? Então a gente tem bastante resultado, então eu fico assim, e não deixe de procurar também o tratamento fisioterapêutico, né, que é muito importante para a recuperação do paciente, né? Excelente. E é isso aí, terminamos o bate-papo das 6, falando sobre Novembro Azul. E na próxima semana a gente retorna na quarta-feira às 18 horas com mais bate-papo das 6. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.